este fato que Jesus presencia, que acontece na sua vida, Evangelho de Lucas. Jesus que cura esses homens, 10 leprosos, que estavam por ali, eles nem se aproximaram de Jesus, ficaram à distância, porque a lepra, na época de Jesus, o nome científico, hanseníase, uma doença grave, contagiosa, e não se podia se aproximar quem tinha esta doença. Ou seja, toda aquela situação de homens excluídos da vida social. Eles clamaram: Jesus, tem piedade de nós. Jesus disse para eles: vão para a igreja e se apresentem ao sacerdote. Enquanto eles estavam indo, eles ficaram curados, porque já receberam a graça de Jesus. O que chama a atenção é quantos foram curados. Quantos leprosos? 10. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? 1. E Jesus até se admirou, mas não foram 10, está aqui. Não foram 10 os curados, porque só esse um voltou para agradecer. E ainda não era nem compatriota de Jesus, não era nem judeu, diz aqui, era um samaritano, era um estrangeiro ainda, que não era nem da religião de Jesus. E Jesus se admirou, só esse que voltou para agradecer. Não que Jesus precisasse de incenso, que Jesus precisasse assim de ir lá e dizer não, Jesus não precisa de incenso, de nada. Simplesmente Jesus que olha o coração das pessoas, o interior, aquela atitude de gratidão, atitude de reconhecimento. Jesus percebe que somente um que veio dizer obrigado, Jesus. E não era qualquer coisa, era uma graça, ficar curado de uma doença que não tinha cura. Somente um. Às vezes na nossa vida são essas, eu digo assim, são palavras mágicas, que às vezes a convivência, o dia a dia, ou a gente dar as coisas por já descontado, já como se fosse, palavras como obrigado, por favor, por gentileza, são palavras bonitas e que mostram, às vezes, a nossa delicadeza ou a nossa sensibilidade, que às vezes a gente trata tudo assim, vai esquecendo dessas coisas. Jesus mostra a importância de ter este coração grato a Deus. O que a primeira leitura é do livro dos Reis, está lá no início da Bíblia, também fala desta atitude, mas às vezes para ter esta atitude, parece que às vezes a vida tem que nos derrubar, para depois a gente reconhecer que nada depende de nós, que muitas coisas escapam das nossas mãos, das nossas forças, do nosso querer. Foi o que aconteceu com aquele homem, é a história de Naamã. Livro dos Reis, quem era Naamã? Naamã era um homem de sucesso, era um comandante do exército, aquele que dava ordens, valente, bravo, guerreiro, falava, soldados obedeciam, colecionava vitórias, era um homem reconhecido. Mas eis que também ele contrai lepra, Naamã. Ele contraiu lepra, e aí é claro, uma doença incurável e que te tira do meio da sociedade. O mundo dele desabou, como qualquer um de nós. Quando a gente tem um veredito de uma doença incurável, o mundo desaba. E aquele homem, no auge do seu poder, ouviu falar de um homem de Deus que tinha naquela terra. O nome dele era Eliseu, o profeta Eliseu. Ele teve que se humilhar, se reconhecer e dizer: eu vou ter que procurar este homem, que dizem que é um homem de Deus.
e pedir para Ele a cura. Pedir para Ele que Ele interceda a Deus pela minha saúde. E ele buscou. E diz aqui, interessante aqui a leitura. E ele buscou o homem de Deus e falou para ele banhar-se 7 vezes na água. E a pele dele ficou tão bonita, um homem que tinha a pele já sendo comida pela lepra, hanseníase, ficou tão bonita como a pele de um bebê. Às vezes, na nossa vida, Deus faz isso. A primeira cura daquele homem, mais do que a cura da doença da pele, da sua carne, a primeira coisa foi a conversão do seu coração. Este homem que Deus não tinha nem espaço na sua vida. Muitas pessoas de sucesso, muitas pessoas grandes, tudo vai, Deus não tem nem espaço na sua vida. Porque tudo está bem, tem sucesso, tem tudo. E Naamã era assim, Deus não tinha nem espaço na vida dele. Precisou a doença para ele converter o seu coração e dizer, não é bem assim as coisas nesta vida. Para ele buscar a Deus. Aliás, Santo Agostinho, ele diz, a Deus a gente encontra no amor ou na dor. E ele no sofrimento, na dor, teve que reconhecer, quebrar o seu orgulho de um homem forte, comandante, para buscar, para implorar aquele pobre homem que estava lá no deserto, de Deus implorar. E às vezes assim, gente, na nossa vida, que nós muitas vezes, as coisas acontecem e que não dependem de nós, tá? De reconhecer que tudo é dom, que tudo é graça de Deus. E que diante das coisas que acontecem na nossa vida, principalmente, as desgraças, os dissabores da vida, aquilo que tira o nosso tapete, existe só 2 caminhos. Ou o caminho da confiança em Deus, ou o caminho da amargura, que é o caminho da revolta, de não se aceitar o que acontece conosco na nossa vida. O caminho de recorrer ao Senhor, recorrer a Deus. É Ele que tem o poder, é Ele que tem a graça. E a atitude de reconhecer esse homem, disse assim para Naamã. Aliás, Naamã disse para ele, esse homem de Deus, voltou até ele e disse, deixa eu te dar um presente. O homem de Deus disse, não, o profeta, eu não quero presente nenhum, eu vou te dar, eu não quero. Ele disse assim, então deixa eu levar esta terra onde você prega, é uma terra sagrada, eu vou levar uma porção desta terra, porque eu quero servir a Deus. E ali ele começou a servir a Deus, encontrar atitude de gratidão, atitude de fé. Que nós também na nossa vida, olhando esses 2 fatos, o fato de Jesus lá dos 10 leprosos, e o fato deste comandante, é nós olhar a nossa vida e também cada atitude, cada dia que a gente pode abrir os olhos, cada manhã que a gente pode sair da cama, cada dia que nós temos o alimento na nossa mesa, é aquela atitude de gratidão, obrigado Senhor. Nem tudo depende de nós, e da nossa inteligência, da nossa vontade, e da nossa força, não é bem assim a vida, e a vida nos ensina. Este coração, tudo que temos é dom de Deus, tudo que somos é dom de Deus. Um coração que reconhece, como Naamã que procurou a Deus, que a gente possa sempre reconhecer, estar sempre diante do Senhor, como nos encontramos diante do bom Jesus, para pedir nas nossas aflições, mas também para agradecer ao Senhor, agradecer por tantas coisas que o Senhor coloca na nossa vida, coração grato ao Senhor. Amém, 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 amém. Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida